Nós acabamos de estudar as disposições gerais das limitações à competência tributária, das limitações ao poder de tributar. Agora, os próximos artigos vão trazer um pouco mais de especificidades dessas limitações. Artigo 12. O disposto na alínea A do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafos 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. A vedação dos entes cobrarem impostos uns dos outros previstas no artigo 9º, inciso 4, a linha A, também se estende às autarquias que os entes tenham criado, desde que o patrimônio, a renda e o serviço delas estejam relacionados com as suas atividades essenciais, ou seja, com as atividades para as quais elas foram de fato criadas, com a sua finalidade, com a sua razão de existir. E o artigo 12 está estendendo essa vedação de tributação das autarquias também, desde que elas estejam ali, então, exercendo as atividades para a qual elas foram originalmente criadas. Artigo 13. O disposto na alínea A do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. E o parágrafo único diz: mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º. Alguns serviços públicos são realizados por meio de empresas privadas. Essas empresas desenvolvem uma atividade que deveria estar sendo feita pelo Estado a título de concessão. O nome dessa designação a um terceiro que não seja o próprio Estado para exercer uma atividade que ele deveria exercer é a concessão. E aí o artigo 13 está nos dizendo que a dispensa do pagamento de impostos, da qual os entes públicos podem se utilizar, essas empresas que exercem atividades estatais, como se fossem estatais, a título de concessão, não vão se beneficiar desse tipo de dispensa de pagamento de tributos. É isso que o artigo 13 nos diz, essa é a regra. No parágrafo 1º, existe uma ressalva de que, eventualmente, se houver ali um interesse comum entre os entes, um interesse comum de toda a sociedade, a União poderá isentar o pagamento de alguns tributos de todas as esferas, se houver essa situação do interesse comum, do tipo for bom para todo mundo. Então, neste caso, a gente pode ter uma concessão de isenção dada pela União em razão aos tributos das demais esferas de poder, mas justificada, então, nessa ideia do interesse comum. Artigo 14. O disposto na alínea C do inciso 4 do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. 1. Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. 2. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. E 3. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Na linha C do inciso 4 do artigo 9º, a gente está falando daquela dispensa do pagamento de impostos para 4 pessoas: sindicatos, partidos políticos, entidades de educação e de assistência. E agora, aqui no artigo 14, a gente está estabelecendo as condições para que essas 4 pessoas aproveitem desse benefício. Quais são elas? Primeiro, que essas pessoas não distribuam lucros. Porque se ela distribui lucro, significa que ela tem a finalidade de lucro. A ideia é beneficiar as entidades que desenvolvem essas atividades sociais sem fins lucrativos. E se ela distribui o seu lucro, perde justamente a finalidade dos sem fins lucrativos. Perceba, uma entidade sem fins lucrativos não é aquela que chega no final do mês no vermelho, sem dinheiro em caixa. Isso não é não ter fins lucrativos. O que acontece é que o dinheiro que sobra no final do mês, se ele sobrar,
aquele saldo positivo que ela ofere depois do exercício das suas atividades, ele não volta para os donos, para os diretores, para os investidores, ou seja, o lucro não é distribuído, seja para quem for. O lucro é reinvestido na própria sociedade. Então, ainda que o resultado seja superavitário, positivo, aquele dinheiro fica ali, no próprio desenvolvimento das atividades da empresa. A segunda exigência é também não destinar esse recurso para fora do país, porque a ideia é justamente beneficiar a sociedade brasileira. E a terceira é manter em dia as suas escriturações contábeis, as suas obrigações burocráticas e acessórias, a fim de que seja possível verificar que as atividades estão sendo corretamente executadas nos limites da lei. Parágrafo 1º do artigo 14. Na falta de cumprimento do disposto nesse artigo ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. A inobservância de qualquer um desses critérios, então, pode cessar a dispensa do pagamento do tributo e fazer com que essas entidades, com que essas empresas e pessoas passem, então, a ter que pagar os seus impostos normalmente. Parágrafo 2º. Os serviços a que se refere a linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata esse artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Essas entidades, quando são criadas, elas têm um ato constitutivo. Então, neste ato constitutivo vai estar lá qual é a finalidade a qual essa entidade se destina. Quando eu quiser me utilizar desse benefício dado aqui pelo CTN, que também está lá na Constituição Federal, em relação aos serviços prestados por essas pessoas que estão descritas aqui, sindicato, partido político, entidades de assistência e entidades educacionais sem fins lucrativos, esses serviços precisam estar de acordo com este documento que constituiu essa entidade. Se eles não estiverem de acordo com as finalidades originalmente designadas dessa entidade, então esses serviços não poderão aproveitar desse benefício. Artigo 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. 1. Guerra externa ou sua iminência. 2. Calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. 3. Conjuntura que exista a absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nessa lei. Vimos que existem 5 espécies de tributos e empréstimo compulsório é uma dessas espécies. O artigo 15 está nos dizendo como é que funciona, então, esse empréstimo compulsório. Primeiramente, é de competência da União. Somente a União pode exigir empréstimo compulsório. E aí depois ele especifica em quais situações. Quando nós temos uma guerra externa já acontecendo ou próxima de acontecer, ou quando eu tenho uma calamidade pública tão grande e os recursos disponíveis atualmente nos cofres públicos não são suficientes para atender aquele problema. Nestes 2 casos, eu posso instituir empréstimos compulsórios. O terceiro inciso, de absorção temporária do poder aquisitivo, ele não foi trazido no texto constitucional. Lembra, o CTN foi escrito em 66, a Constituição Federal atual em 88. Então, a Constituição veio depois do CTN e algumas coisas ficaram diferentes na Constituição Federal. Na Constituição, a terceira hipótese de instituir empréstimos compulsórios é quando eu estou diante de uma situação que demande um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, são situações diferentes e como hierarquicamente a Constituição Federal está acima do Código Tributário Nacional, a gente considera que é essa a terceira hipótese de fato em que a União poderá instituir empréstimos compulsórios e não essa trazida pelo CTN. Na redação do parágrafo único, traz aquilo que a nossa inteligência consegue deduzir. Um empréstimo pressupõe uma devolução. Então, a lei que institui o empréstimo compulsório precisa necessariamente trazer o prazo da sua devolução, bem como as condições do seu resgate. Como é que vai funcionar essa devolução?
qual é o índice de atualização, qual vai ser a forma da população ter acesso novamente a esse dinheiro, enfim, todos os detalhes da devolução do empréstimo feito pela União para atender essas 3 situações aqui deverão estar previstas em lei.